Esta noite, vamos viajar de volta a Inglewood Bay e nos juntar ao detetive aposentado Sherlock Holmes enquanto ele embarca em outro mistério. Desta vez, ele ajuda uma vidente a descobrir quem tem enviado presentes misteriosos para o seu endereço. Eu sou o seu narrador Marconi de Moraes e esta história se chama Os Últimos Anos de Sherlock Holmes, Presentes Misteriosos, escrita por Gillian Rogerson e traduzida por Mariana Eberhard. Sherlock Holmes caminhou ao longo do passeio e refletiu sobre o ano que passou. Ele se mudou para a encantadora cidade litorânea de Inglewood Bay após se aposentar oficialmente de sua ocupação como detetive profissional. É verdade que ele não se aposentou totalmente e ajudou a resolver muitos mistérios apresentados a ele pelo povo de Inglewood Bay. Ninguém lhe pediu ajuda no último mês e ele presumiu que todos os mistérios da cidade haviam sido resolvidos. Agora ele tinha tempo para relaxar e aproveitar sua aposentadoria. Ele faria todas as coisas que sempre quis fazer. Enquanto caminhava, Sherlock percebeu que havia esquecido quais eram. Já faz um bom tempo que ele pensou nestas coisas. Ele se sentou em um banco que dava para a Praia Dourada da Bahia e pensou sobre como deveria ocupar o dia seguinte. Ele olhou para o farol que se erguia no penhasco à sua esquerda e depois voltou sua atenção para o pier à sua direita. Era um lindo dia e o cais estava repleto de turistas. Todos os quiosques estavam abertos e o aroma delicioso dos sanduíches de bacon enchia o ar. O cheiro vinha do café perto da entrada do pier, fazendo a boca de Sherlock se encher de água. Mesmo tendo tomado um delicioso café da manhã na pensão onde morava, ele estava pronto para outra refeição. Ele se levantou e caminhou em direção ao pier. E justificou sua decisão argumentando que, se uma pessoa não pudesse tomar um segundo café da manhã quando se aposentasse, quando mais poderia? Sherlock caminhou até o cais e acenou com a cabeça para as pessoas que encontrou pelo caminho. Algumas já haviam se tornado boas amigas. Havia uma pequena fila do lado de fora do café e Sherlock logo entrou no final da fila. Enquanto esperava, ele olhou mais longe no pier e viu os turistas passeando vagarosamente pelos quiosques enfileirados. Placas foram colocadas do lado de fora dos quiosques, anunciando seus produtos. Todos os quiosques pareciam abertos, exceto por um. Isso era estranho. Os olhos de Sherlock se estreitaram enquanto ele concentrava sua atenção no quiosque prateado e roxo, completamente fechado. Pertencia a Celeste, uma vidente famosa. Bem, famosa em Inglewood Bay, de acordo com seus clientes. Sherlock nunca foi tentado a contratar os serviços de Celeste, pois achava que não se beneficiaria de uma leitura. Isso não queria dizer que ele fazia pouco caso destes assuntos, mas sim que aprendeu a sintonizar sua própria intuição muito bem ao longo dos anos, ouvindo a voz silenciosa dentro dele. Ainda havia ocasiões em que a voz estava errada, mas na maioria das vezes ele estava certo em confiar em seus instintos. O quiosque de Celeste era uma atração popular no pier e ela não perdia nenhum dia. Talvez ela estivesse visitando amigos ou familiares. Ou talvez ela estivesse tirando um merecido descanso. Sherlock estava prestes a desviar o olhar, mas de repente observou um leve movimento nas cortinas que cobriam o quiosque de Celeste.
Parecia que alguém estava encostado nelas do lado de dentro. Seria Celeste? Será que ela estava com problemas? Os instintos de Sherlock estavam dizendo a ele para olhar mais de perto. O desejo de comer um sanduíche de bacon desapareceu de sua mente e sua fome acabou. Nada importava mais para ele naquele momento do que descobrir se a querida vidente estava bem. Ele caminhou rapidamente em direção ao quiosque da vidente e parou do lado de fora, e bateu levemente. — Celeste, você está aí? É o Sherlock Holmes. Ele bateu de novo. A porta foi aberta rapidamente. Uma mulher de aparência desgrenhada apareceu. Seu turbante roxo estava torto em seu cabelo. Uma das mangas de seu manto roxo foi enrolada até o cotovelo, enquanto a outra ia até as pontas de suas unhas azuis. Era Celeste, a vidente e médium de Inglewood Bay. Como seu traje era normalmente impecável, Sherlock soube imediatamente que algo estava errado com ela. Celeste colocou a mão na testa e disse: — Oh, Sherlock, meu mundo foi virado de cabeça para baixo. Minha carreira chegou a um fim inesperado. E o pior é que eu não previ que isso aconteceria. Sua expressão de desamparo parecia estranha em seu rosto, geralmente tão alegre, e Sherlock sabia que tinha que ajudá-la. — Posso ajudar? Ofereceu ele. — Eu sinto que não posso ser ajudada, mesmo por um grande detetive como você, suspirou ela. — Mas você está convidado a entrar para uma conversa. Estou prestes a fazer uma xícara de chá, extra forte. Sherlock sorriu. — Eu adoraria um chá extra forte. Muito obrigado. Eu tenho muito tempo para conversar, e se você quiser me contar o que está acontecendo, eu ficaria muito feliz em ouvir. Celeste acenou com a cabeça e agradeceu Sherlock por sua preocupação. O chá logo ficou pronto. A vidente e o detetive se sentaram em lados opostos de uma mesa redonda coberta por um pano roxo escuro. Sherlock pediu a Celeste que lhe contasse o que a incomodava. Debaixo da mesa, Celeste tirou uma cesta de vime. Ela a colocou sobre a mesa. A cesta continha uma bela coleção de rosas feitas de seda em vermelho e cor-de-rosa. Eram tão bem feitas que quase pareciam reais. Sherlock admirou as flores e disse que eram encantadoras. Celeste disse: — Elas são. Elas ficariam perfeitas na sala de estar da minha casa. Adoro rosas. Mas este presente não é para mim. Alguém deixou a cesta do lado de fora do meu quiosque hoje de manhã. Dentro também havia um cartão. Aqui está. Ela enfiou a mão nas profundezas de sua manga direita, tirou um cartão e o entregou a Sherlock. Sherlock leu as palavras: para o quiosque da meia-noite mágica. Ele virou o cartão esperando ver uma mensagem na parte de trás, mas não havia nada. E disse: Eu não entendo. Você tem alguma coisa a ver com uma meia-noite mágica? Não, e é isso que torna tudo ainda mais confuso. Pensei nos proprietários anteriores, mas acho que nenhum deles tenha essa conexão. Celeste balançou a cabeça em desalento. Mas o meu problema é: eu tentei e tentei usar meus poderes psíquicos para descobrir de onde essas flores vieram, na esperança de entrar em contato com o remetente e avisar que houve um erro. Mas minha mente não está vendo nada. Tudo o que estou vendo é um nevoeiro,
sem palavras nem imagens. Concentrei minhas habilidades no cartão também, mas, de novo, não encontrei nenhuma informação. Temo que meus poderes tenham me abandonado para sempre. Em um tom tranquilizador, Sherlock disse que, se fosse esse o caso, ele tinha certeza de que era uma condição temporária, e ele tinha ouvido muitos elogios de clientes satisfeitos com suas leituras, então seria difícil imaginar que seu talento desaparecera completamente. Ele concluiu que ela poderia estar perto demais do quebra-cabeça, algo que aconteceu com ele muitas vezes durante sua carreira. E quando isso acontecia, ele achava útil dar um passeio e se distanciar da situação. Mas eu não posso fazer isso, Sherlock. Eu tenho leituras marcadas. Meu primeiro cliente estará aqui em breve. Como vou encarar meus clientes? Meus poderes desapareceram. Sherlock disse: Você vai me deixar te ajudar? Eu vou descobrir quem enviou a cesta e para quem foi destinada, e então o problema será resolvido. Celeste não tinha certeza e disse que se Sherlock encontrasse o remetente da cesta, isso não significaria necessariamente que seus poderes retornariam. Sherlock então fez algo que ele nunca tinha feito antes. Ele segurou a palma da mão em direção a Celeste e pediu que ela a lesse. E disse: Me diga o que você vê. Eu vou resolver o seu mistério? Celeste olhou para a palma de sua mão. Todas as preocupações em seu rosto derreteram como gelo em um dia quente. Ela sorriu. Eu posso ver você encontrando o misterioso remetente da cesta, embora eu não possa ver com clareza quem é. Também vejo outra coisa. Você estava destinado a vir aqui hoje e resolver esse mistério para mim. E eu vejo que você deixou um sanduíche de bacon para trás e veio me ajudar. É verdade? Sherlock acenou que sim com a cabeça. Celeste se inclinou para trás em sua cadeira e soltou um longo suspiro de felicidade. Você definitivamente vai resolver esse mistério. Oh, é como um peso sendo tirado das minhas costas. Eu posso até sentir minhas habilidades voltando. Muito obrigada. Sherlock disse: De nada, a vidente, e falou que começaria sua investigação imediatamente. Ele deixou as flores de seda para trás, mas levou o cartão do remetente com ele. Ele disse a Celeste que voltaria assim que tivesse alguma informação. Ela sorriu, parecendo novamente ela mesma. Eu sei que você vai. A senhora Brown está à espera lá fora. Diga-lhe que pode entrar, por favor. Sherlock saiu do quiosque e quase esbarrou na senhora Brown. Ele disse que Celeste estava esperando por ela e segurou a porta aberta. A senhora Brown entrou. Burt, o zelador, estava varrendo o chão de madeira em frente ao quiosque e olhou intrigado para Sherlock. Sherlock foi até ele. Burt perguntou se Celeste estava bem, pois havia notado que o quiosque antes estava fechado. Sherlock disse que sim. Celeste estava bem.
Que bom, disse Burt. Gosto de saber que todos estão felizes. Tinha algo errado com ela? Não que seja da minha conta. Apenas um pequeno mistério. Na verdade, você pode até me ajudar com isso. Você sabe quem trabalhou no quiosque da Celeste antes dela? Burt se inclinou em sua vassoura e pensou na pergunta de Sherlock. Celeste está aqui há 23 meses. E antes disso, os gêmeos McAlpine que trabalhavam aqui. Eles eram mágicos aposentados e montaram uma loja para vender truques de mágica e coisas assim. Eles não tinham se aposentado completamente, porque ainda faziam apresentações e shows se alguém pedisse. Burt sorriu. Um pouco como você, Sr. Holmes. Pelo que ouvi, você também não se aposentou totalmente. Sherlock ergueu as mãos e disse que era verdade. Ele não podia evitar de se envolver em um mistério. Ele perguntou a Burt se ele sabia onde os gêmeos McAlpine estavam agora. Burt começou a sorrir. Em uma casa de repouso para mágicos. E antes que você pergunte, sim, isso existe. Ele deu a Sherlock o endereço e disse que ele poderia pegar o trem até lá. Estava a apenas 2 estações de Inglewood Bay. Sherlock agradeceu a Burt e saiu em direção à estação de trem. O nome Meia-Noite Mágica parecia algo a ver com mágicos. Talvez fosse o nome de um de seus truques. O trem partiu pontualmente e não demorou muito para que o grande detetive estivesse do lado de fora da casa de repouso para mágicos, que era uma casa magnífica em estilo georgiano, um pouco afastada da estrada. Sherlock caminhou até a porta da frente e estava prestes a tocar a campainha. Mas ele percebeu que havia algo estranho nela. Tentando não sorrir, ele deu um grande passo para a esquerda, aproximou a mão da campainha, tocou rapidamente e recolheu o braço. Assim como ele suspeitava, um jato de água saiu da campainha. Se não tivesse dado um passo para o lado, Sherlock estaria encharcado. Ele riu para si mesmo. Ele teria que tomar cuidado com os mágicos aposentados. A porta foi aberta e um palhaço apareceu, completamente maquiado e vestindo um terno vermelho brilhante. Um pouco surpreso, Sherlock perguntou se essa era a casa de repouso para mágicos. Sim, confirmou o palhaço. E para palhaços também. Vejo que você conseguiu evitar a água da nossa campainha especial. Muito bem. Entre. Sherlock disse que estava lá para ver os gêmeos McAlpine. O palhaço o levou para a sala de estar, onde os gêmeos McAlpine estavam sentados lado a lado em poltronas na frente de uma janela grande. Eles estavam vestidos com ternos pretos e camisas branquíssimas. Um par de varinhas estava no tapete a seus pés. Sherlock se apresentou e os gêmeos apertaram a mão do detetive. Eles o convidaram a sentar. Um deles avançou e puxou uma moeda brilhante de trás da orelha de Sherlock. O outro gêmeo tirou um baralho, o segurou como se fosse um leque e pediu para Sherlock escolher uma carta.
A alegria em seus rostos ao realizarem seus truques era tamanha que Sherlock ficou feliz em assisti-los trabalhando pelos próximos 10 minutos. Eles eram mágicos talentosos e impressionaram Sherlock algumas vezes, mas ele logo descobriu como seus truques funcionavam. Mas sendo um cavalheiro, ele não disse nada e deu uma salva de palmas aos gêmeos. Sherlock explicou o motivo de sua visita e mostrou o cartão com as palavras enigmáticas. Para o quiosque Meia-Noite Mágica. Ele perguntou se essas palavras significavam algo para eles. Talvez a frase tivesse algo a ver com a carreira dos dois. Os gêmeos pediram um bule de chá enquanto discutiam o assunto. Tomando Earl Grey e comendo alguns biscoitos, os mágicos falaram sobre a época que trabalharam no cais e os clientes que visitavam seu quiosque. Ficou claro a partir da conversa que as palavras no cartão não significavam nada para eles. E por que precisaríamos de flores de seda, disse um dos gêmeos, quando temos um estoque infinito delas nas nossas mangas? Com um movimento extravagante das mãos, os gêmeos tiraram um buquê de flores das mangas. Sherlock deu outra salva de palmas. Vendo que eles não tinham conexão com o misterioso presente, ele mudou de assunto e perguntou sobre os shows que haviam realizado no pier. Sherlock ficou fascinado com o trabalho deles e percebeu que eram especialistas em ilusão e disfarces. Assim que terminaram de falar, Sherlock perguntou se eles ainda se apresentavam. Ele adoraria ver um show. Os gêmeos acenaram juntos com a cabeça e disseram que se apresentavam todas as quartas-feiras ali mesmo na casa de repouso e que a entrada era grátis. Sherlock fez uma nota mental para retornar uma quarta-feira qualquer para ver os gêmeos em ação. Ele os agradeceu e perguntou se sabiam quem alugava o quiosque antes deles, porque o presente poderia ter sido destinado ao inquilino anterior. Eles não sabiam. Então Sherlock disse que voltaria ao cais, falaria com Burt e perguntaria a ele. Os gêmeos trocaram um olhar de espanto. Um deles disse: "Boa sorte. Eu não gosto de falar mal de ninguém, mas o Burt é a pessoa mais carrancuda que eu já conheci. Ele não abriu um único sorriso quando trabalhávamos no quiosque." Sherlock franziu a cabeça. Burt sempre foi simpático com ele e sempre tinha um sorriso no rosto. Talvez o zelador fosse uma daquelas pessoas que não gostavam de mágicos por algum motivo desconhecido. Mas Sherlock manteve esse pensamento para si mesmo. Sherlock voltou ao pier e encontrou Burt conversando com Celeste do lado de fora de seu quiosque. Ela estava segurando algo e estava mais uma vez parecendo perplexa. Ele se aproximou do casal e perguntou se havia algum problema. Burt acenou com a cabeça para Sherlock e disse que deixaria o profissional cuidar do assunto.
Bert sorriu para eles antes de se afastar, levando a vassoura consigo. Celeste carregava uma caixa. Recebi outro presente. Há um bolo aqui dentro e outro cartão. A caixa foi entregue enquanto eu estava no meu horário de almoço. Ela entregou a caixa para Sherlock e tirou um cartão do bolso. As palavras do cartão eram: doces lembranças do nosso tempo juntos. Celeste disse: não faço ideia do que isso significa. Acabei de conversar com o Bert e ele não viu ninguém entregar a caixa. Para ser honesta, Sherlock, acho que ele viu sim, porque estava com pressa de sair, o que não é normal. Acho que ele pode estar encobrindo alguém. Você pode dar uma olhada? Eu sei que você não descobriu nada sobre o outro cartão. Eu posso sentir. Ela trocou o cartão pelo bolo e disse que o guardaria em seu quiosque. Involuntariamente, ela lambeu os lábios. Quando ela entrou no quiosque, Sherlock pensou ouvir o som da caixa sendo aberta, mas talvez fosse apenas uma suspeita de sua mente. Sherlock encontrou Bert e perguntou quem trabalhava no quiosque antes dos mágicos. Ah, era a Angela Franklin. Ela era doceira. Ela mora na estrada atrás da biblioteca, número 25. Ela ainda faz bolos, então siga seu nariz. Sherlock agradeceu Bert e saiu. Ele pensou que a frase "doces lembranças do nosso tempo juntos" seria perfeita para uma doceira. E talvez a referência anterior a uma meia-noite mágica se referisse a algum doce. Sherlock caminhou em direção à biblioteca e seguiu pela rua atrás dela. Ele estava convencido de que o caso seria resolvido em breve. O cheiro de baunilha e chocolate encheu o ar, e ele sabia que estava no caminho certo. Ele parou no número 25 e bateu na porta. Uma mulher bonita apareceu. Ela estava usando um avental florido e tinha um pouco de farinha no nariz. Sherlock se apresentou e explicou por que estava lá. A mulher confirmou que ela era Angela Franklin, mas ela não sabia nada sobre doces lembranças, nem sobre uma meia-noite mágica. Não se preocupe, disse Sherlock. Vou perguntar ao Bert sobre os inquilinos anteriores. Ele tem sido útil até agora fornecendo informações. Angela dobrou os braços. Bert sendo útil? Eu jamais imaginaria. Em todo o meu tempo trabalhando naquele quiosque, ele nunca me cumprimentou. Deve ter mudado desde que o vi pela última vez. Assim que ela disse as últimas palavras, Sherlock sorriu. Todas as partes do quebra-cabeça se encaixaram e tudo fazia sentido. Ele tinha resolvido o mistério.
Ele agradeceu à doceira por seu tempo e voltou ao pier. Ele caminhou em direção ao quiosque da vidente e viu que ela estava esperando do lado de fora. Ela disse: "Eu sabia que você estava voltando. Você resolveu o mistério." Sherlock lançou um olhar ao longo do pier e notou que Burt estava distraído varrendo um banco de madeira. "Podemos entrar?" perguntou Sherlock. "Claro." Dentro do quiosque, Sherlock disse: "Os presentes eram para você. São do Burt que, pelo que entendi, gosta de você." Julgando por seu olhar distraído, eu chegaria ao ponto de dizer que ele está apaixonado. Um leve rubor tomou conta das bochechas de Celeste. "Você tem certeza? Mas eu saberia se esse fosse o caso." Com um leve sorriso, Sherlock disse: "Às vezes, não vemos as coisas que estão bem na nossa frente." Pense novamente sobre os cartões que vieram com os presentes e os próprios presentes. As flores e as palavras "meia-noite mágica" fazem algum sentido? A compreensão surgiu no rosto de Celeste. "Elas fazem agora. Estou planejando repintar o interior deste quiosque e estava discutindo isso com Burt algumas semanas atrás. Ele sugeriu azul e prateado e eu disse que seria perfeito e pareceria uma meia-noite mágica dentro do meu quiosque. E eu disse a ele antes que não posso ter flores reais em minha casa porque sofro muito de alergia. Que presente atencioso! Essas flores de seda são lindas." Ela colocou a mão no peito e sorriu com carinho. "E o bolo?" questionou Sherlock. Celeste ainda estava sorrindo enquanto explicava como havia feito um bolo de aniversário surpresa para Burt na semana anterior. Ele mencionou seu aniversário não muito depois de nos conhecermos, mas à medida que a data se aproximava, descobri que ele não tinha planos para comemorá-lo. Então fiz um bolo e fizemos um piquenique juntos no cais. Conversamos por horas e vimos o sol se pôr sobre a baía. Foi uma noite adorável." Sherlock sorriu ao ver o carinho em seus olhos. Celeste continuou: "Ele é um cara tão carinhoso. Fez eu me sentir bem-vinda aqui e está sempre lá quando preciso de ajuda. Nós nos damos muito bem e nunca ficamos sem assunto. Ele se tornou muito importante para mim." Ela fechou os olhos e respirou fundo. Quando ela os abriu, ela disse: "Eu posso ver mais claramente agora, Sherlock. Estou apaixonada pelo Burt há algum tempo. Eu simplesmente não podia admitir isso para mim mesma. E eu sei porque ele não admitiu enviar esses presentes. Ele é muito tímido e acha que declarar seus sentimentos arruinaria nossa amizade. Preciso falar com ele.
Vejo que temos um futuro brilhante pela frente. Celeste agradeceu a Sherlock por sua ajuda e o convidou para ficar um tempo no quiosque. Ele poderia comer uma fatia de bolo de chocolate e a chaleira ainda tinha água quente para ele fazer uma xícara de chá para acompanhar. Sherlock aceitou sua oferta. Antes de Celeste sair, ela olhou para o detetive e disse: "Não fique aqui muito tempo. Há alguém indo à sua pensão que precisa de sua ajuda. E posso sentir que muito mais pessoas devem aparecer. Você vai ficar ocupado, Sherlock Holmes." Ela acenou e saiu do quiosque. Sherlock se sentou e se acomodou em sua cadeira. O som das ondas do mar o alcançaram. Conversas felizes vinham do lado de fora. Inglewood Bay era o lugar perfeito para ele passar sua aposentadoria. Ele riu baixinho. Quem ele estava enganando? Ele não estava aposentado. E nunca estaria. Não, enquanto houvesse mistérios para resolver.